ok? Paz do Senhor, meus queridos, boa tarde. Aqui quem fala é Pastor Silvério. Nós estamos hoje dando continuidade ou sequência à nossa revistinha sobre sexualidade, uma bênção a ser valorizada. Nós estivemos tratando esses dias alguns assuntos muito interessantes. Nossa primeira lição nós falamos sobre no princípio criou Deus os relacionamentos. Ontem eu estive com a irmã Marta, minha esposa, e nós estivemos falando sobre relacionamentos sabotados, o que acontece quando esses relacionamentos foram sabotados. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema um pouco mais forte, um tema um pouco mais pesado, que é abuso sexual e a restauração. Nós vamos tratar sobre o abuso sexual e a restauração, que é a nossa lição de número 3 da nossa revistinha. É muito interessante porque é na sexualidade que nós encontramos os mais perversos sintomas da pecaminosidade humana. Os vícios sexuais, a pornografia, o incesto, o adultério, a fornicação, a lascívia, pedofilia, poligamia. É uma lista muito grande de alguns desses vícios sexuais. Essa lista pode se estender por várias páginas. Muitas páginas podem se estender essa lista. E nessa lição de hoje nós vamos abordar, sem ter a pretensão, obviamente, de esgotar o assunto, sobre o abuso sexual e suas variáveis e como ajudar as vítimas desse crime a fortalecer a sua saúde emocional, psicológica e até mesmo sexual. Também quero deixar aqui bem frisado que nós não vamos abordar a questão de como ajudar essas vítimas apenas de ordem psicológica. Existem muitas formas de nós ajudarmos essas pessoas de forma psicológica. Há muitos tratamentos, há uma possibilidade, uma gama de tratamentos e de abordagens psicológicas que vão trabalhar o trauma do abuso sexual de diversas formas. A psicanálise vai abordar em uma linha, a comportamental vai abordar em outra, a cognitiva comportamental em outra, né? A psicologia humanista, né? Que é a Gestalt terapia, vai abordar em outra. Então eu não vou entrar aqui tanto no mérito psicológico em si, mas nós vamos tratar em uma linha bíblica como tratar e ajudar as vítimas desse crime, né, que é o abuso sexual, a terem saúde, a vencer novamente e superar essa dificuldade, esse problema, esse trauma que é o abuso sexual cometido muitas vezes por pessoas até da própria família, né? Então eu preciso dizer que o abuso sexual ele tem muitas variáveis. Eu queria começar lendo um texto das Escrituras Sagradas que se encontra em 2 Samuel, para embasarmos a nossa lição bíblica de hoje sobre como vencer o abuso sexual, que está em 2 Samuel capítulo 13, um texto bem conhecido, que narra o abuso de um irmão com uma irmã, que um irmão cometeu sobre uma irmã, Aminon e Tamar. A epígrafe do texto fala, no capítulo 13, verso de número 1, diz assim, ó: Depois disso, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem
e lhe parecia impossível fazer alguma coisa com ela. Ora, Aminon tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab um homem muito sagaz. Este perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido? Não me dirás por quê? Disse-lhe Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Verso de número 5 diz assim, ó: disse-lhe Jonadab: deita-te numa cama, finge-te de doente. Quando teu pai te visitar, diz-lhe: peço que mande minha irmã Tamar, para que ela venha e me dê de comer pão e traga comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Assim deitou-se Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse a Aminon: peço-te que mande minha irmã para que venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: vai à casa de Aminon teu irmão, faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon seu irmão, ele estava deitado. Ela tomou a massa, amassando, fez o bolo, cozeu diante dos seus olhos. Então tomou a panela e os tirou diante dele. Mas ele recusou-se comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E a todos retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz-me a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera Aminon, seu irmão, e levou à câmara ou ao quarto. Quando os ofereceu a Aminon para que o comesse, ele pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, e ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Esse texto, irmãos, ele nos fala do estupro que aconteceu de Aminon sobre Tamar, do abuso sexual que Tamar, a jovem, sofreu do seu irmão Aminon. O abuso sexual, ele consiste em qualquer contato ou interação visual, verbal ou psicológica entre uma criança, adolescente e um adulto, ou até mesmo um marido sobre uma mulher, ou vice-versa. Muitas vezes o abuso sexual, ele ocorre em um ambiente familiar. E, como eu disse, ele vai consistir em qualquer contato ou interação visual, verbal ou psicológica entre a criança, adolescente e um adulto. Quando a criança, adolescente está sendo usada para estimulação sexual, isso também se constitui um abuso sexual. Eu queria falar um pouco sobre algumas estatísticas que eu consegui baixar sobre o assunto. Eu descobri que 69% dos casos registrados como estupro, 69% dos casos registrados como estupro, eles voltam a acontecer. É muito importante dizer que o estupro, ele se dá tanto de um adulto para com um adulto, como de um adulto para um incapaz. Eu fiz aqui um perfil, eu consegui encontrar uma estatística, um perfil, de uma estatística de 2018 aqui no Brasil. E a maioria das agressões cometidas por pessoas
quanto a estupro, elas ocorrem dentro da própria casa, dentro da própria família. É muito importante saber disso, que boa parte dos casos registrados de estupro, eles ocorrem dentro da própria família, no seio da própria família. É importante dizer que 42% das crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual, elas são vítimas recorrentes. 72% das pessoas estupradas são menores e 18% têm até apenas 5 anos de idade. Esse levantamento ele foi feito com dados do Ministério da Saúde, tá certo? Então, só repetindo, 72% das pessoas estupradas são menores de idade. E 18% dessas 72% só tem 5 anos de idade. Então, é muito interessante, é muito importante a gente alertar para isso. Eu fiz aqui um gráfico, eu encontrei aqui um gráfico. Estupros cometidos em uma totalidade aqui por alguns grupos. Perfil do agressor. A cada 10 casos de estupro, aliás, a cada... Só um minutinho. Nessa estatística sobre estupro, é importante a gente dizer aqui que, a cada 10 casos de estupro, 3 acabam sendo cometidos por irmão ou irmã. A maioria dos agressores, ela faz parte do círculo familiar da vítima ou dos conhecidos. É importante dizer que há uma porcentagem também muito maior de pai que comete estupro e maior ainda de padrastos, certo? Ou o cônjuge, ele vai cair para uma estatística de 3 a cada 10 casos que cometem estupro. Namorado ou namorada ou ex-namorado. Namorado que comete estupro com a namorada, 7 a cada 10 casos. Ex-namorados, 1. Algumas estatísticas que nós encontramos aqui. – 87% das vítimas de violência sexual, repito, são do sexo feminino. 87% dos casos de abuso, de violência sexual, são do sexo feminino. Quais são as consequências, pastor, do estupro, ou da violência, ou do abuso sexual? Quando uma pessoa é vítima de abuso sexual, ela tende a ter sentimentos de raiva, medo em relação ao agressor, baixa autoestima, sequelas provenientes das lesões sofridas, comportamento agressivo, passa a ficar agressiva até com o intuito de se defender, fica assustada, espantada, dificuldades de relacionamento. Pessoas que são vítimas de abuso sexual, elas têm dificuldade em relacionamentos, elas têm dificuldade de se relacionar novamente, principalmente quando se trata de intimidade sexual. Há um bloqueio muitas vezes. Infelicidade, você olha a pessoa triste pelos cantos, se sente humilhada, envergonhada. Baixo desenvolvimento intelectual e rendimento escolar baixo. A pessoa passa a ficar distante, aérea, pensativa, né? Depressão,
fobias de ansiedade, distúrbio do sono. A pessoa passa a ter dificuldade para dormir. Muitas vezes ela foge de casa, principalmente se o caso estiver acontecendo com um familiar. E distúrbios na sexualidade. Boa parte, segundo a psicanálise, dos distúrbios ou das mudanças ou de ordem de depravação sexual, promiscuidade sexual, elas são oriundas de estupros, ou por que não dizer, de abusos sexuais. Pessoas que desenvolvem um nível de perversão, até mesmo homossexualidade. Há uma boa parte nas estatísticas que denota que são frutos ou consequências do abuso sexual. Sinais de perigo no comportamento de alguns adultos. Como é que a gente pode observar alguns comportamentos estranhos de alguns adultos? Pede-lhe que se faça coisas que envolvem contato físico com a criança. Diz-lhes coisas particulares sobre pessoas do outro sexo. Não deixa que tenha amigos ou faça outras coisas separadas. Olha ou toca no seu corpo, inspecionando suas partes íntimas. Ensina educação sexual mostrando fotos pornográficas. Isso também acontece muito. Diz que é especial e diferente e que aquela criança ou pessoa é a única pessoa que o compreende. Diz coisas de fundo sexual, de assunto sexual seu. Faz perguntas ou acusações sobre sexo. Então, esses sinais são sinais de comportamentos perigosos de pessoas que são abusadoras sobre crianças. O abuso sexual e o silêncio. O abuso sexual e o silêncio. Infelizmente, o abuso sexual é muito velado, principalmente no meio evangélico, dando a impressão de que não temos nenhum tipo de problema sobre esse assunto, mas isso não é uma verdade. Há muitos casos de abuso sexual também dentro das igrejas. Eu, como pastor, já aconselhei e já ouvi muitos casos de abuso sexual cometidos muitas vezes por padrastos, por até mesmo pais, ou até mesmo mães, tá certo? Sobre crianças, na sua grande maioria das vezes. Há uma questão do silêncio, porque há uma vergonha muito grande sobre o assunto, há um tabu muito grande sobre o assunto. E isso tem gerado muito sofrimento nas pessoas que têm de lidar com essa realidade. Por que, pastor, há um silêncio sobre esse assunto? Primeiro, é uma influência muito forte da cultura, que nós estamos cercados dessa cultura, por que não dizer helenista, onde a ideia do sexo é algo impuro, é algo sujo, é algo que está totalmente desassociado da vida e da espiritualidade das pessoas. Porém, na cultura judaico-cristã, o sexo é algo totalmente ligado à nossa vida espiritual. O corpo é algo totalmente ligado à nossa vida espiritual. Afinal de contas, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Há também uma influência da cultura machista,
onde é normal, onde é direito do homem ter relação com a mulher conforme lhe apraz, conforme ele deseja. Nessa cultura que nós vivemos, ainda há um exagero muito grande em cima disso, e a ideia de que o homem, após casar-se, tem o direito de fazer com o corpo da mulher o que ele bem deseja, o que não é uma verdade, onde a própria Bíblia especifica que tudo quanto tem que ser feito no leito conjugal tem que ser com decência, com ordem, com pureza, guardando os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, e acima de tudo tem que ser em consentimento mútuo, ou seja, o casal tem que estar em comum acordo quanto a tudo que vão fazer dentro da intimidade sexual. Também, pastor, qual é a razão do abuso sexual permanecer em silêncio? Medo de ameaças, chantagens, culpa, vergonha. Tudo isso faz com que a vítima se cale anos e anos, até que leve muitas vezes para o túmulo aquelas experiências traumáticas que ela está passando. Pastor, o que ainda leva o silêncio e as pessoas ficarem caladas contra o abuso sexual? A inexperiência de lidar com o abuso sexual é um outro motivo que faz com que as pessoas possam se omitir e negar essa realidade. A impunidade do agressor também é outra coisa que tem feito com que as pessoas venham se omitir. A incredulidade de quem está ouvindo. Muitas vezes a vítima ouve, mas ela é ouvida, mas quem está ouvindo não está acreditando no que ela está dizendo. Ela também, às vezes, tem medo de críticas, se sente culpada. Então, por essas razões, o abuso sexual acaba acontecendo e continuando a acontecer entre crianças, jovens, adultos. E muitas pessoas estão sofrendo pelas feridas deixadas pelo abuso sexual dentro das nossas igrejas também. Ajudando as vítimas do abuso sexual. Como nós podemos ajudar essas pessoas? Primeiro, nós podemos estar atento aos sinais. Atento aos sinais, sim. Marcas pelo corpo, tristeza, choro, irritabilidade, agressividade. A vítima pode estar manifestando esses sinais à nossa volta. E nós podemos não estar observando o que está acontecendo. Ela pode estar manifestando esses sinais como uma espécie de código. E nós não estamos vendo o que está acontecendo. Como é que eu posso ajudar as vítimas de abuso sexual ainda, pastor? Manter o equilíbrio emocional. Como assim? Em caso de abuso sexual, a vítima precisa de pessoas calmas, equilibradas e ajustadas, para que não piore a situação e aquilo possa terminar até mesmo numa tragédia. Como é que eu posso ajudar vítimas de abuso sexual, pastor? Saber ouvir, permitindo que a vítima se expresse e consiga colocar e revelar tudo o que está acontecendo em secreto. Como é que eu posso ajudar ainda, pastor, uma vítima de abuso sexual? Aceitar o depoimento dela. Aceitar o depoimento da vítima. O desabafo, aquilo que ela tem a dizer. Algumas vezes as pessoas apresentam resistências em acreditar no que a vítima está dizendo. Isso faz com que a vítima do abuso acabe desistindo de falar. Precisamos demonstrar que a vítima tem a nossa confiança, credibilidade e os nossos ouvidos atentos àquilo que ela quer nos dizer. Como é que eu posso ainda ajudar, pastor,
uma vítima de abuso sexual? Quinto, demonstrar real confiabilidade. Como assim, pastor? É um assunto íntimo que requer muita ética e, acima de tudo, sigilo. Porque aquilo envolve a vida daquela pessoa de forma integral. E aquilo pode trazer muita dor, muita vergonha, caso venha a ser exposto publicamente. Eu já aconselhei dezenas de pessoas em casos de abuso sexual, mas não conversei com ninguém acerca disso, não sei com a própria esposa, com a minha própria esposa, que também é minha fiel confidente. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, de tal forma que tenha total sigilo essas informações. Pastor, como é que eu posso ajudar uma pessoa com vítima de abuso sexual? Eu tenho que procurar orientá-la a procurar ajuda adequada. Como assim, pastor? Ajuda adequada? Ela tem que procurar especialistas na área psicológica, espiritual, para que possa ser sarada e tratada a vida daquela pessoa. Eu recomendo que procurem pastores, que procurem uma ajuda espiritual e também, caso o trauma seja muito severo, procurem também psicólogos para fazer terapia, para ajudar a diluir o tamanho do sofrimento que é o sofrimento gerado pelo abuso sexual. Ajudar vítimas. Como é que eu posso ajudar, pastor, ainda vítimas de abuso sexual? Eu tenho que ajudar aquela vítima a discernir o falso sentimento de culpa que muitas vezes a vítima carrega. Muitas vezes a pessoa que é abusada, ela carrega com si um sentimento de culpa, achando que fez algo para que aquela outra pessoa possa sentir prazer e sentir-se assim desejosa por ela, e acaba que começa a pessoa a se sentir culpada por despertar o desejo no outro ou na outra parte. Que nós possamos ajudar essas pessoas a se libertar desse sentimento de culpa, demonstrando que elas não têm culpa muitas vezes do abuso sofrido. Juninho aqui está acompanhando, nos faz aqui uma pergunta. Só é considerado abuso sexual se houver o ato consumado, ou o assédio também é uma espécie de abuso? O assédio também é uma espécie de abuso. Agora, o abuso sexual, ele, para ser considerado como abuso sexual, ele precisa haver a intenção do sexo, o toque, carícias. Ele não se resume à penetração, ao coito, assim tão conhecido. Alguém pode abusar de uma criança quando obriga ela a assistir, por exemplo, filmes pornográficos. Alguém pode abusar de uma criança quando obriga ela, por exemplo, a tocar em suas partes íntimas. Alguém pode abusar de uma criança quando obriga ela, muitas vezes, a se tocar em suas próprias partes íntimas. Alguém pode abusar da própria esposa, mesmo casado, quando obriga ela a manter relações sexuais sem que a mesma queira ou deseje. Alguém pode abusar
da própria esposa quando obriga a esposa a manter relações sexuais de forma que ela, ou por meios ou métodos ou maneiras que ela não se sinta à vontade. Então toda essa gama de exemplos que eu acabei de citar se constitui em abuso sexual. Tá certo, Juninho? Por favor, vão fazendo suas perguntas que a gente vai tentando responder aqui na medida do possível, tá? Então, como é que eu posso ajudar essas vítimas de abuso sexual? Estar atento aos sinais, manter equilíbrio emocional quando ela vier nos procurar, saber ouvir o que ela está dizendo, aceitar o depoimento da vítima sem preconceito, demonstrar que confia e acredita naquilo que ela está dizendo, procurar orientar aquela pessoa a procurar ajuda adequada, ajudar a vítima a discernir entre o falso sentimento de culpa ou se realmente ela teve alguma culpa em tudo aquilo que aconteceu, tá certo? O que também não vai justificar o caso do abuso. Independente da pessoa se vestir de uma forma, induzir de certa forma aquilo, ela nunca pode ser penalizada por sofrer um abuso ou uma agressão sexual. Como identificar e parar o abuso sexual? O comportamento sexual inadequado é uma forma de você começar a identificar isso. Mudanças de comportamento como agressividade, ansiedade, vergonha, pânico, síndrome do pânico, principalmente em relação a uma pessoa ou relação local. Sabe? Quando a criança vê um adulto e ela fica desesperada, fica nervosa, fica ansiosa, começa a chorar. É bom tomar muito cuidado, porque são sinais que podem levantar aí alguma suspeita que de repente pode estar acontecendo alguma coisa. Mudanças de hábito, como sono, falta de concentração, aparência descuidada, queda na frequência ou no rendimento escolar, problemas causados por estresse, como dor de cabeça, vômitos, dificuldades digestivas, proximidade excessiva de parentes ou conhecidos da criança. Não aceite, você que é pai e mãe, você que tem uma filha mulher, um filho homem, sentar no colo do outro homem. Não aceite. Eu não aceito isso na igreja. Nós não podemos aceitar a criança sentar em colo de qualquer outro homem que não seja o pai ou a mãe, tá certo? Isso não é bom. Nós não sabemos o que se esconde de trás do coração ou da mente de muitas pessoas. Há muitas pessoas com a mente adoecida e nós precisamos proteger as nossas crianças, tá certo? Se eu ver lá na igreja homem com muita proximidade com criança, eu não aceito. Eu chamo a atenção, reclamo e não quero. Isso não é bom e não pode acontecer. O que fazer se notar esses sinais? Se for criança, explique à criança que ela não deve manter segredos com pessoas mais velhas. Interrompa o contato entre ela e o possível abusador. Ouça e acolha a criança e não questione o seu relato. Escute o que ela está dizendo com atenção. Mostre empatia, mas não pânico ou espanto. Isso pode assustá-la ainda mais e leve a uma avaliação e um tratamento psicológico especializado. Tá certo? Temos aqui uma segunda pergunta da Camila. Quando há o assédio, mas a pessoa após o assédio sente prazer e continua, ainda assim é considerado abuso? Se for de menor, sim. Se for de menor, é ainda assim considerado abuso. Se já for de maior e responder,
pelos seus próprios atos, não, Camila. Não é. A Jeane também faz uma pergunta. O que fazer quando o abusador é alguém da sua própria família? O que acontece em boa parte dos casos de abuso sexual. Interromper o contato entre o abusador e a vítima. A primeira coisa que tem que ser feita, não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, tem que interromper, porque o abuso sexual vai trazer consequências desastrosas à vida emocional, psíquica e espiritual daquela pessoa. Quem procurar, pastor, em casos como esse? Diz que sim, e encaminhe o caso aos órgãos competentes em 24 horas. Centros de referência, procure centros de referência e assistências sociais como o CRAS ou CREAS. Lá vão ter profissionais preparados para lidar com esse tipo de problema. Existem alguns institutos e sedes e outras clínicas conveniadas com a prefeitura que integram o serviço de proteção à criança e o adolescente, tá certo? Serviços de saúde como a UBS e outros prontos atendimentos. Delegacias especializadas na proteção do menor e do vulnerável. Também delegacias especializadas na proteção da mulher, da infância e juventude. O Conselho Tutelar e o próprio Ministério Público podem ser lugares onde você pode estar denunciando e procurando ajuda para lidar com certas circunstâncias. Pastor, eu não sei por onde ir. Então comece procurando o pastor da sua igreja, você que é cristão, o líder religioso, e se não resolver assim, procure uma ajuda num desses órgãos que eu acabei de citar, tá? Restaurando a identidade das vítimas de abuso sexual. Como restaurar a identidade das vítimas de abuso sexual, pastor? Como a gente pode trabalhar essa restauração? Como a gente pode trabalhar esse processo na vida dessas pessoas? Todo abuso sexual se configura em 3 aspectos da identidade da vítima. Sendo assim, nós precisamos restaurar os 3 aspectos da identidade da vítima que sofreu o abuso sexual. Devemos trabalhar a restauração da identidade sexual, devemos trabalhar a restauração da identidade psíquica e devemos trabalhar a restauração da identidade espiritual. São os 3 passos que eu aconselharia, tá certo? Que nós pudéssemos trabalhar. Como é que podemos trabalhar esses 3 passos? Romanos 8, verso 35. Eu queria ler com você nessa tarde. Romanos 8, verso 35. Texto que eu gosto muito, que diz assim, ó. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas entregues ao matador. Mas em todas estas coisas
somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que trabalhar a restauração da identidade sexual dessas pessoas. Como assim? Muitas vítimas de abuso sexual não restauradas caminham para a promiscuidade, com distúrbios de perversões sexuais. Nós temos o desafio de levá-las a entender que as pessoas não salvas por Deus, muitas vezes dominadas pelo mal, acabaram cometendo essas atrocidades. Mas que aquela pessoa, ela é amada por Deus, e não importa os problemas pelo qual ela passou, ela tem que aprender a seguir dali por diante. Então, o primeiro passo para restaurar a identidade sexual é ensinar aquela pessoa e mostrar àquela pessoa que ela tem uma vida fora daquele fato que aconteceu e que ela não é aquilo, ela não passou a fazer parte ou a ser aquilo em sua trajetória. Também podemos aprender a lidar com ajudar a pessoa a lidar com o abuso sexual e restaurar a sua vida na sua identidade psíquica. Como assim, pastor? Na sua identidade emocional, psicológica. Vítimas de abuso sexual passam a ter nojo de si, perdendo o senso de dignidade e de ser gente. Ou seja, a pessoa acha que é apenas um objeto. O pastor, um conselheiro cristão ou um psicoterapeuta pode ajudar muito essa pessoa nesse processo. Então, nós precisamos começar a mostrar para essa pessoa que ela tem um valor, que ela é importante, que ela não é um lixo, que ela não é algo a ser usada e descartada, que a sua vontade importa e interessa também para as pessoas. Nós também temos que restaurar a identidade espiritual daquela pessoa. Há uma revolta com Deus, muitas vezes. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com ela? Por que Deus não me socorreu? Algumas pessoas que desenvolvem até ódio, tanto por Deus como pelo agressor. E isso pode transformar aquela pessoa até mesmo em um psicopata, em uma pessoa ruim, uma pessoa perversa. Então, nós temos que tratar a identidade espiritual daquela pessoa. Só mediante o arrependimento, a voltar-se novamente para Deus, aquela pessoa conseguirá ter uma restauração da sua identidade espiritual. Então nós temos que trabalhar a restauração dessas pessoas nessas três áreas: sexual, psíquica e espiritual. É por isso que a vida sexual é algo tão importante, porque a nossa sexualidade está totalmente ligada à nossa identidade sexual, à nossa identidade psíquica e à nossa identidade espiritual. Uma vez vítima de abuso, nós podemos ter uma dessas identidades, ou por que não dizer todas elas, fragmentadas, distorcidas e até mesmo confundidas. Alguém fez uma pergunta aqui, o Jardel fez uma pergunta: após a confirmação do abuso, leva logo para a justiça ou informa ao pastor? Querido, isso é muito relevante. Aliás, é muito pessoal. Cada um pode tomar uma atitude
como achar que deve. Há pessoas que preferem ir direto para a justiça. Mas sempre um aconselhamento pastoral é bom. Principalmente se for um pastor centrado, equilibrado, que já tenha hábito de aconselhar. Em cada caso há uma circunstância. Eu, por exemplo, aconselhei um caso onde o padrasto estava fazendo isso com uma criança lá da igreja. O padrasto não era crente, só era crente a criança e a mãe da criança. E a mãe tinha uma dependência financeira muito grande desse padrasto e já tinha, desse marido, e já tinha vários filhos que não eram com ele, outros filhos com ele. E se ele fosse preso, os filhos, uma ruma de criança, juntamente com ela, iriam passar necessidades, porque ele trabalhava como autônomo. E aí ela estava numa situação muito difícil. Então, eu relatei aqui esse exemplo porque existem muitos e muitos e muitos casos. E cada caso tem a sua especificidade. É por isso que os próprios órgãos que eu citei aqui, que nós devemos utilizar para a denúncia, órgãos como, por exemplo, o CRAS ou o CREAS, né? Ou esses atendimentos ou assistências, eles passam a observar cada caso. A assistente social vai procurar chegar junto à família, antes da denúncia, junto ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar. Você procura fazer um trabalho junto à família, né? Para que isso não possa gerar outros problemas piores ainda dentro daquela estrutura familiar. Então, não é uma pergunta tão simples de responder. A Marília diz assim: quando a mãe descobre e não quer contar, com medo de algo pior, eu acho, como eu citei um exemplo, um absurdo. Porque se tem alguém que foi colocado e estabelecido por Deus para ser o protetor da criança, o protetor daquela vida vulnerável, do menor, é o pai e a mãe. Então aquilo vai trazer traumas e sentimento de abandono e muitos complexos da vida daquela criança. Porque da onde ela esperou proteção, cuidado, ela recebeu abuso, ela recebeu exploração e ela recebeu a negligência daqueles que deveriam cuidar e proteger. Então, irmã Marília, eu recomendo que a mãe sempre tem que ir em proteção dos filhos. Ela jamais, por amor ou necessidade, pode privar da saúde emocional, psicológica e espiritual seus filhos por conta de um relacionamento, seja com o esposo, o pai daqueles filhos ou não. Nós precisamos entender que nós temos o papel de proteger as nossas crianças. Deus nos deu essa missão, Deus nos deu essa tarefa. Nós não podemos aceitar algo como isso. Nós temos sim que denunciar, temos sim que proteger aqueles que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Porque Deus cobrará de nós tudo aquilo que Ele entregou em nossos cuidados. Tá certo? E eu prefiro desagradar a homens do que desagradar a Deus. Eu prefiro temer a Deus do que temer o que me fará o homem. Porque nós vamos prestar contas com Deus de tudo aquilo que recebemos dele e que não cuidamos como deveríamos cuidar. Desde o ministério pastoral, como também os nossos filhos, como a nossa esposa, como o nosso marido, como os nossos parentes, os nossos pais já de idade. Então nós precisamos entender que Deus cobrará de nós tudo isso. Tá certo? Pastor, é preciso destacar
que para todo esse trabalho de restauração, existe uma palavra que eu queria destacar: processo. Existe um processo que deve ser regado com muito amor, com muita compreensão, com muita maturidade, com muita dependência do Senhor, por parte daquele que quer ajudar. Pois cada vítima tem o próprio momento adequado de se ajustar, de perdoar, de se restaurar no Senhor nosso Deus. Cada pessoa vai passar por um processo longo, demorado muitas vezes. Então nós não podemos atropelar. Nós precisamos entender que Deus quer curar. Por mais que você tenha sentido usado ou se sentido usada, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Sabe, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus, o nosso Cristo, veio trazer vida e vida em abundância. Seja qual for o abuso, o tipo de abuso, o nível, o grau de abuso que você sofreu, entregue sua vida a Cristo. Confie na sua bondade e no seu amor para com a sua vida. Procure obedecer a Ele. E vai se cumprir na sua vida o que está escrito. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. E as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Creia na restauração dos traumas do abuso. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. O apóstolo Paulo chega a dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do meu chamado celestial em Cristo Jesus. Então, pastor, qual o conselho que o senhor daria? Estou assim, usando esse lenço, irmãos, porque eu estou com renite. Eu tenho sinusite. Não estou com coronavírus, viu? Qual o conselho que o senhor daria, pastor, para quem sofreu abuso sexual? Primeiro, perdoe quem te feriu. Perdoe quem abusou de você. Perdoe quem não te protegeu. Perdoe quem não acreditou em você. Perdoe quem permitiu que fizessem isso com você sem lhe proteger. Pastor, como eu posso perdoar alguém que me invadiu a minha privacidade, que me tratou como nada? Perdoe. Porque a ausência de perdão significa tomar veneno esperando que o outro morra. A ausência de perdão vai te aprisionar aquela pessoa que mais marcou de forma negativa a tua vida. Então perdoe essa pessoa. Perdoe. Não importa o que você sofreu. O segundo conselho que eu daria é: se valorize. É muito comum depois do abuso sexual a pessoa se sentir desvalorizada, se sentir nada. Mas se valorize. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você de forma especial, de forma individual, de forma toda especial. Então se valorize. Você é importante. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te esconde debaixo de suas asas. Sua vida tem importância, sua vida tem sentido, sua vida ainda tem muitas coisas boas para acontecer. Se valorize. Vença esse trauma. Ele diz: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei.
Eu quero finalizar com o relato da pastora Joyce Meyer, que relata sofrer abuso sexual até os seus 18 anos de idade. E ela deu a volta por cima. E ela chega a dizer: o plano do inimigo era usar os anos de abuso que sofri para me destruir. Se eu tivesse escolhido responder às minhas circunstâncias com a atitude de raiva e amargura, Satanás teria vencido. Mas eu escolhi ser positiva, crer que Deus queria mudar a minha vida e que tinha um plano de restaurar a minha vida. Isso aconteceu porque eu criei. E agora eu estou ajudando milhões de pessoas através do mundo com o meu testemunho. Sempre temos a escolha a fazer todos os dias, quando decidimos reagir a uma atitude. Eu encerro aqui dizendo uma frase que eu sempre gosto de dizer: não é o que os outros fizeram com você, é o que você resolveu fazer com o que fizeram com você. Então reaja, lute, não se entregue. De repente, Deus pode usar o mal que você sofreu para tratar a vida de muitas outras pessoas que vão precisar de ajuda. Que Deus e Cristo abençoe a sua vida e abençoe o seu coração. Eu quero encerrar orando e dizendo que amanhã nós temos mais um encontro que tem por tema homem e mulher, igualdade e complementaridade. Nosso pastor Jaumi, nossa irmã Jeane vão estar ministrando. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nesse instante, por este momento, Senhor, que nós tivemos aprendendo sobre este assunto. Eu quero te pedir que o Senhor possa, onde esse som estiver chegando, Pai, restaurar corações, restaurar vidas que foram vítimas do abuso, Senhor. Meu Deus amado, eu creio que não há trauma, que não há ferida, que o Senhor não sare, que o Senhor não cure, que o Senhor não possa, Pai, transformar em um instrumento para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então eu te peço, Pai, restaura agora esta vida, restaura agora esta pessoa que foi vítima, Senhor, deste processo de abuso. Deus amado, Deus querido, nós cremos na restauração do teu sangue sobre esta vida, sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus e Cristo abençoe a tua vida e até amanhã às 4 da tarde, onde nós estaremos aí nessa live com o pastor Jaumi e com a nossa querida irmã Jeane. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de seguir a gente aí nos canais Instagram, Igreja Batista El Betel Canidé, de também visitar o nosso YouTube aí, nosso canal no YouTube, se inscrever lá no canal, dar o seu like lá, compartilhe o nosso vídeo, tá? Não deixe de compartilhar, nos ajude a ajudar outras pessoas que vão ser alcançadas com esses vídeos, essas lições que nós estamos ministrando. Que Deus e Cristo abençoe você e a sua casa. Forte abraço e um beijo no coração.